E depois de tudo feito, ou depois de ter feito tudo, se fosse possível você visitar todos os lugares e ter todas as coisas, e passados os anos da vida todos, e aí, o que sobra? O que é isto? O que é viver? Estas perguntas são feitas, levantadas, abordadas pelo livro de Eclesiastes. Estamos pensando neste livro, nestes domingos, e olhando desse prisma, de uma pergunta: e depois de ter feito tudo? O autor deste livro olhou a vida de forma muito honesta e direta, de forma muito realista, não deixou-se ser envolvido por qualquer paliativo da vida, distração, e foi ver o que é realmente a vida existir. O que é acordar cada manhã? Para onde é que isso tudo vai? O que isso significa? Eclesiastes. Depois do livro de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, a palavra de Deus do Velho Testamento, um grande livro de sabedoria. Nós vamos focar hoje no capítulo 2, mas antes de lermos no capítulo 2, deixe-me recordar, vamos ler capítulo 2, versos 24 a 26. Nosso foco hoje é este texto, mas vamos recordar algumas coisas que o autor diz, fala, e que nós já vimos em outros domingos passados. No capítulo 1, começo do livro, ele já coloca ali de imediato a sua conclusão da vida à parte de Deus. Verso 2 e 3 dizem: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que ganha o homem com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Ainda no capítulo 1, versos 16 e 17, o mestre, o autor, continua falando e diz assim: fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. No capítulo 2, no verso 1, ele diz: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Caminhos por onde esse autor caminhou. E ele expande isso que eu li em alguns versos de forma muito rica. Se você ler todo o texto anterior, inclusive a vida dele de ter e possuir, ele se identifica como um governador, um rei, e então alguém que pôde ter o que queria. Entende-se que foi Salomão, 9 séculos antes de Cristo, que teria escrito este livro. Alguns entendem diferente, mas de qualquer forma o livro se encaixa muito bem para um homem como Salomão. Sucesso de governo, sucesso de ter, também uma pessoa sábia, de conhecimento e de reflexão profunda. Exatamente o tipo de quem escreve este livro. E agora vamos focar nos versos de hoje, capítulo 2, 24 a 26. Palavra de Deus que venha ao seu coração agora e o seu coração se abra para a palavra. Diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Verso 24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus.
Verso 26, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. O rei infeliz. Lá na minha vida escolar e terceira série havia um livro de leituras, e uma das histórias era sobre o rei infeliz. Consultou seus sábios. Estou muito triste, estou deprimido. Como ficar feliz? E um dos sábios disse a ele: o que você precisa fazer é sair pelo seu reino e procurar o homem feliz, o homem mais feliz. E eu lhe adianto que será um homem que estará assobiando, trabalhando e assobiando. É o homem mais feliz, você vai encontrá-lo. E o que você deve fazer quando você encontrar é pedir a camisa dele. E você colocando a camisa dele, você encontrará novamente a alegria para o seu interior, para você aqui nesse palácio. E o rei saiu em busca da sua cura, dizia a história, percorreu o seu reino, até que finalmente num campo deparou com um homem dentro de uma vala cavando. E o homem estava sem camisa, assobiando. E o rei contou a ele a sua necessidade, aquele trabalhador. O rei desceu da sua carruagem, cercada por escolta, em cavalos fogosos, bonitos, soldados, foi ao encontro do homem e perguntou a ele: eu preciso da sua camisa. Compro a sua camisa. Pago o quanto você quiser. O homem respondeu: mas eu não tenho nenhuma camisa. O homem feliz, assobiando, trabalhando. E o rei, com toda a sua pompa e circunstância e poder e ter, triste. Essa história se repete na vida muito mais do que nós gostaríamos que fosse verdade. Essa história acontece ao nosso redor, se notarmos com cuidado. Acontece no nosso mundo e sociedade. É a realidade. E é sobre isto que o autor nos fala nesta noite, fala a você, a palavra de Deus fala ao seu coração. Chegando a este momento do livro, depois de caminhar por onde ele já caminhou, se você leu, se você não leu, pode ler, se você ouviu, se você sabe. Ele chega agora a este momento, onde a palavra de Deus aqui diz então o seguinte: desfrutando de tudo, mas como uma dádiva. Grande lição para a sua vida nesta noite. Desfrutar de tudo. O caminho é desfrutar de tudo, sim. É possível desfrutar de tudo, sim. É permitido desfrutar de tudo, sim. Mas como uma dádiva. Como uma dádiva. É isso que o autor nos diz aqui. Depois dele examinar, depois dele buscar tudo, depois dele pensar em tudo, agora então vem a esta conclusão. E a palavra de Deus lhe diz nesta noite: você está desfrutando da vida? Você está realmente desfrutando da vida? Quantas pessoas que você conhece que estão realmente desfrutando, mesmo aquelas que têm, estão realmente desfrutando do que têm, ou estão impossibilitadas? Canso de conhecer pessoas que, no ponto de vista material, têm, mas ainda não desfrutam, porque é preciso ter mais. Não há um ponto onde a pessoa realmente possa desfrutar. E quanto é preciso para eu então começar a desfrutar? Quanto de posição, quanto de sucesso profissional, quanto de posse financeira e material, quanto disso e daquilo, quanto de relacionamento eu preciso ter, quando que vai começar realmente o desfrutar da vida? Eis a questão. E aí então o texto responde nesta noite: desfrutando de tudo, mas como uma dádiva, uma condição, um requerimento. É preciso essa perspectiva da dádiva. Desfrutando de tudo, mas como uma dádiva, pois o senso da vida está além do conhecimento humano. O autor tentou encontrar o nexo senso da vida. Nós lemos nos versos
e no capítulo 1, nos versos anteriores deste capítulo, a análise dele da vida, algo nexo sentido, as coisas vêm e vão, a vida parece ser um simples rodar em falso. Qual a explicação? As coisas não são justas aos nossos olhos, não acontece no nexo que nós gostaríamos. Às vezes as pessoas pensam que há esse sentido neste mundo, e especialmente se elas encontrarem Deus, elas terão explicação para tudo, e tudo fará um nexo. A verdade é que o nexo realmente da vida não estão nas coisas, nem nos eventos, nem na nossa interpretação de tudo. Está além do conhecimento, está além do ser humano. O exame é infrutífero. O autor sabe disso porque ele fez o exame da vida. No capítulo 1, verso 17, diz: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Na vida tudo está no seu lugar devido, tudo faz sentido, tudo está certo, a justiça prevalece em todo lugar, o que é correto, o que é errado, tudo cai no lugar devido. Não, diz ele, não, eu fiz este exame e foi infrutífero. E ele fala de uma conclusão absurda. Verso 2, nós lemos no capítulo 1, que grande inutilidade, nada faz sentido. Nós olhamos para o mundo conturbado, nós vivemos num mundo em desordem, nós vivemos num mundo onde o mal impera e age de forma forte e poderosa, nós vivemos num mundo onde nós não encontramos o nexo no mundo em si. Ele fala aqui, ele está olhando aquilo que é chamado da realidade debaixo do sol. Ele volta-se à realidade debaixo do sol. E quando ele olha a vida dentro daquilo que pertence debaixo do sol, que é o conhecimento que o ser humano tem, e é a realidade que está à sua disposição, não há então um senso da vida aí. É preciso ir além de debaixo do sol, e então é algo que é um mistério e que extrapola todo o conhecimento humano. Algumas coisas sim fazem sentido aqui e ali, mas há tanto que não faz sentido, não há o senso. Então desfrutar a vida é uma dádiva, pois o senso das coisas em si não vão dar esta paz, segurança e descanso de se encontrar então um nexo e viver neste nexo e tudo ficar bem neste mundo e a vida fica então uma maravilha. Desfrutar da vida não estará em encontrar o senso nas coisas debaixo do sol, porque não está aí. Desfrutando de tudo, mas como uma dádiva, porque as coisas em si são sem significado. Ele experimentou o fracasso. O experimento dele foi fracassado. 2:1, eu disse a mim mesmo, capítulo 2, verso 1, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Já pensou se você pudesse ter toda a alegria que o dinheiro pode comprar, e todas as posses que o dinheiro pode lhe dar, e você pudesse participar de todos os programas maravilhosos? Ele fez isto, e o experimento dele foi um experimento fracassado. Ajuntou, teve, experimentou, gozou, desfrutou de tudo debaixo do sol. Uma experiência fracassada. Isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Observe aqueles que estão tendo condições de viver uma vida mais agitada e uma vida onde se tem mais. E você vai concluir que o autor está certíssimo. As coisas em si são sem significado. Por isso que desfrutar e desfrutar de tudo não vai ser encontrado nas coisas em si. Vai depender de uma dádiva, As coisas em si são sem significado. O autor apresenta a impossibilidade e ele mostra-se como uma autoridade no assunto.
No verso 25 do capítulo 2, ele diz o quê? E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ele fala com autoridade, com propriedade. Ele não é um mero teórico no assunto. Ele tentou e tinha condições de tentar. Talvez tudo aquilo que você está sonhando e pensando em chegar, ele já tinha chegado lá. Ele tinha vivido uma vida longa com tudo. E ele disse, quem aproveitou melhor do que eu? Quando eu falo, eu estou falando como alguém que sabe do assunto. Desfrutando de tudo, mas como uma dádiva. Porque as coisas em si são sem significado. As coisas em si não darão a nós realmente o desfrutar. Não darão em nós as coisas em si o prazer. Será efêmero, passageiro e fugaz. Será sempre semelhante àquele que se embriaga hoje à noite para acordar amanhã com um gosto muito amargo na boca, além de um grande mal-estar. O depois é pior do que o momento. E sempre sobra o pior. Sempre vem depois o pior e não o melhor. As coisas em si são sem significado, fugazes, passageiras e vazias. Desfrutar e desfrutar de tudo é algo que depende do aspecto da dádiva, depende de uma dádiva. Porque as coisas em si são sem significado. Então desfrutar de tudo, mas como uma dádiva, ou então sobrará apenas frustração. O que acontece com o homem que não anda com Deus, a pessoa que não anda com Deus, a pessoa que não conhece o viver dentro da verdade, da realidade, da dádiva, o que acontece com ele? Veja aqui o derrotado pela fugacidade. 2:26, capítulo 2, verso 26 diz, quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-la a quem o agrada. Ele está dizendo que a vida do homem, da mulher, a parte de Deus, é um agir para simplesmente transferir o que ele tem e acabar na frustração. O que acontece com o ser humano, depois que ele conseguiu tudo, se ele puder conseguir tudo, numa vida longe de Deus? Num fim onde as coisas escapam das suas mãos, porque pertence a Deus no fim tudo, e Deus vai fazer o que quer, o que lhe agrada com aquilo que existir por aí. O caminho longe de Deus, uma vida que não entende a dimensão da dádiva, que não vive na dimensão da dádiva, é um caminho que leva à frustração do existir, e nunca haverá de desfrutar de tudo. Por isso é que o ser humano que vive a parte de Deus e não na dimensão da dádiva, é esse que corre atrás e se consome. E no final das coisas você percebe que não é que ele tem as coisas, mas que as coisas o têm. E como é difícil chegar ao final no balanço e ele perceber que as coisas serão transferidas para outro. Porque a vida dele se resumia àquelas coisas. Não havia uma dimensão transcendente que passa pelo entendimento da dádiva. E as pessoas têm uma luta enorme com isso. E aí por isso chega o fim da vida, eles querem controlar as coisas. O velhinho muito rico ficou muito doente, estava à cama à morte. Não podia falar mais. Mas ele tinha um baú. A família sabia que ele tinha um tal de um baú. Um baú muito recheado, onde guardava muito dinheiro em espécie. A morte, mas ninguém sabia onde ele guardava o baú. Então, finalmente, alertado pelo médico, que estava no fim, o pai estava morrendo, o filho se aproximou dele. Falou no ouvido, sussurrando: papai, onde está o baú? Não conseguia falar, nem mexer os olhos. A única coisa que ele conseguiu fazer foi apontar o dedo assim e depois curvá-lo. A família passou a debater o que aquele sinal significaria. Será que ele quis dizer que está atrás dele o baú? Será que o dedo não conseguiu endireitar, está para lá? Virou uma reunião a noite toda na família, tentando explicar o enigma do dedo curvado. No dia seguinte, sem conclusão,
O filho voltou de novo à carga. O pai não tinha morrido ainda. Papai, onde está o baú? Aí novamente o mesmo dedinho curvou-se. E a família ficou frustrada, desapontada. Mas no dia seguinte o homem começou a reagir. Em uma semana ele estava sentado e conversando. Então o filho resolveu questioná-lo, é hora de eu ter uma conversa séria com ele. Papai, lhe perguntei 2 vezes, onde estava o baú? E você fazia assim com o dedo. O que significa isso, papai? Ah, filhinho, papai estava muito fraquinho para fazer assim na sua cara. Até quando nós achamos que nós vamos controlar e nós vamos encontrar nas coisas a eternidade, a dimensão que nos dá o desfrutar? Será que nessa fugacidade e de tentar agarrar a tudo como se fosse eterno, será que aí haverá o ponto de parar do descanso? Não! Não, ninguém nunca encontrou nisso. E o autor disse, eu sou um que é a prova viva. Tentei já. Não dá. Não está aí. Desfrutando de tudo, mas como uma dádiva. O que descarta a leviandade. É verdade que ele fala em desfrutar da vida aqui, mas é muito importante entendermos isto. Quando a dimensão da dádiva governa a nossa vida e o nosso relacionamento com a vida e o desfrutar da vida, isto elimina a leviandade. É importante entender isto que o autor diz aqui, o que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. Isto descarta a leviandade. Falou-se em desfrutar, logo se pensa em leviandade. 2 dimensões de leviandade, particularmente. A primeira, aquilo que se chama hedonismo. Quando ele fala aqui é bom comer e beber, então ele é um epicurista, um que crê que o fim, o bem maior da vida é o prazer da vida. Vamos desfrutar de tudo, o máximo, vamos nos entregar a todo tipo de folia que estiver por aí em cada esquina. Não é isto que ele está ensinando aqui, não é o que a palavra de Deus ensina também. E nem está ensinando também a ociosidade. É desfrutar a vida, então. Então vamos ficar aqui, não é, de forma irresponsável, não esquentar a cabeça, tomar as coisas de forma mais leve, nada de grandes compromissos, quem sabe, se possível até nem trabalhar, viver uma vida ociosa. É verdade que ele diz no verso 24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Em primeiro lugar, é encontrar prazer no seu trabalho. Se pensamos em desfrutar a vida como vivermos uma vida onde o trabalho não existe, nada poderia estar mais contrário à palavra de Deus. Não só aqui, mas através dela toda. Alguns pensam que o máximo da vida é não ter trabalho, nada para fazer. Conhece alguém assim? Até aqueles que pensam que o céu é um eterno dormitório. Cada um vai ganhar uma cama lá e vamos dormir eternamente. Não terá despertador, nem cartão de ponto para bater, e vamos dormir para sempre. Nada poderia estar mais equivocado do que isto. O trabalho em si não é o problema, aliás, é um dever e é uma necessidade. Grande parte do desfrutar da vida está no trabalho. Está em fazer, em ser útil, em usar as habilidades e os tempos que Deus me dá e contribuir para um bem maior. Não apenas para ganhar meu dinheiro, mas para eu ser alguém que é contado como alguém que soma para o bem da existência humana neste mundo criado por Deus. E aí, nesta ética do trabalho, também vem o comer e o beber, mas como uma dádiva. Portanto, não como hedonismo, porque na dimensão da dádiva, tanto a ociosidade como transformar o prazer como um fim maior da vida, um fim em si mesmo,
é contraditório. A dimensão da dádiva não permite a leviandade, nem do hedonismo, nem da ociosidade. Haverá de nos ensinar a desfrutar da vida de forma responsável e equilibrada, desfrutando de tudo, mas como uma dádiva concedida pela graça de Deus. Do que ele estava falando aqui no verso 24, quando ele diz: e vi que isso também vem da mão de Deus. O que ele viu que vem da mão de Deus? As coisas, as oportunidades das coisas agradáveis, programas, relacionamentos, sim. Ter, sim. Mas, lendo com cuidado o texto, percebemos que ele está falando de algo que envolve isto, mas envolve também uma dimensão acima disto. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. Sim, as coisas, mas vem da mão de Deus, não somente as coisas, mas primordialmente o desfrutar, o poder desfrutar delas. Escute isto. Desfrutar de tudo não é uma questão de quanto eu tenho. Experimentar a experiência de desfrutar da vida e ter uma vida que desfruta não é uma questão de quanto se tem ou de quanto se pode. É uma questão de Deus nos dar a condição de desfrutarmos de que nós temos e vivemos. É possível você receber muito, Deus permitir você ter muito, e você não conseguir desfrutar realmente da vida, como aquele rei infeliz. E é possível você ter tão pouco, como aquele homem cavando uma vala, e estar desfrutando da vida, livre para desfrutar. Porque o desfrutar daquilo que Deus nos der, e Deus nos dá muitas coisas, mas o desfrutar delas depende da graça de Deus em nossas vidas, daquilo que Deus nos dá, na possibilidade interior. Por isso, desfrutando de tudo, mas como uma dádiva, através do interior renovado. Você pode ter tudo, Deus lhe permitir ter tudo e fazer tudo, mas se o seu interior não for renovado, transformado por Ele, você não vai desfrutar da vida. Você será um escravo até das coisas. Esse diferencial intimista, no verso 26, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Aqui estão as maiores dádivas que um ser humano pode receber. Antes das coisas, é isto que Salomão entendeu. Ele que recebeu tanto, teve tanto do ponto de vista do fazer e do ter. Entendeu que o desfrutar da vida vem primeiro de uma outra dádiva, antecedente às coisas e o fazer. Uma dádiva que acontece no íntimo, onde Deus coloca sabedoria, conhecimento e felicidade. É isto, independe de quanto tenho, de quanto faço. É uma condição interior que não passa pela condição exterior. E depois que essa condição interior for me dada por Deus, eu encontrar em Deus, então eu terei o desfrutar, a possibilidade de desfrutar no exterior. Através do interior renovado, podemos então finalmente desfrutar de tudo, porque é uma dádiva a possibilidade de se desfrutar. Conta-se que Alexandre o Grande, conquistador do Império Grego, quis uma vez visitar um homem muito conhecido, um filósofo chamado Diógenes. E Diógenes pertencia àquela corrente filosófica chamada cínica. Ele propunha uma vida desapegada das coisas, em contraposição, em contradição, aquela vida de afluência ali na grande cidade da Grécia Antiga, de ter e buscar posições.
E ele chegou a um ponto de adotar essa filosofia de forma tão radical que ele passou a morar, nos dizem, num barril. E praticamente nu. Mas era conhecido, famoso. E o grande imperador Alexandre quis visitá-lo. E Alexandre finalmente chegou diante de Diógenes lá, encostado no barril, tomando um pouco de sol. Chega o grande imperador, conquistador do mundo, Alexandre o Grande, pergunta a ele: Diógenes, que prazer conhecê-lo. Há alguma coisa que eu possa fazer por você? E Diógenes disse: você podia sair da frente, está tapando o sol. Você não pode fazer nada por mim. A verdade é que as coisas exteriores, e mesmo que as pessoas possam nos ajudar no exterior, não darão a nós a condição de desfrutar da vida. E o grande perigo é que a maior parte de nós vai passar a vida correndo atrás disso e daquilo, e sempre pensando, quando chegar lá, eu vou começar a desfrutar da vida. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Quando eu chegar lá, eu vou começar a desfrutar da vida. E é um ponto no futuro. Nada poderia ser mais tolo. E nenhuma receita seria mais certa de nos dar um bolo da frustração no final das contas. Quando é que vamos começar a viver? Quando é que vamos começar a desfrutar da vida? Desfrutando de tudo, mas como uma dádiva. Para aquele que se agrada de Deus. Grande segredo aqui. Há uma condição necessária para que eu realmente desfrute da vida. O verso 26 diz: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ao homem que o agrada, Deus dá conhecimento, sabedoria e felicidade. Essa forma de viver diferenciada, essa forma de olhar as coisas e a vida, numa perspectiva sublime, a partir de Deus, que é o conhecimento, sabedoria e felicidade. Quem é o homem que agrada a Deus? Quem é a mulher que agrada a Deus? A Bíblia nos ensina esse caminho. Quem de nós poderia realmente dizer, eu agrado a Deus 100%? A Bíblia mesmo diz que nenhum de nós pode chegar aí. E Deus sabe disto. Por isso Deus, que tem toda a glória em tantas dimensões, mas que também tem a glória de ser gracioso, se voltou para nós em Jesus Cristo, a fim de que nós pudéssemos ter a condição de sermos alguém agradável a Ele. Como ser agradável a Deus, nós, devedores e tão fracassados e falhos, diante da vontade de Deus? Deus precisa remover essa sujeira toda primeiro. E Ele o fez na cruz em Jesus Cristo. Para que eu e você pudéssemos ser agradáveis a Ele. E quando Ele olha a mim e a você, ao invés de ver todos os nossos fracassos que não o agradam, pelo contrário, traz o julgamento dele sobre nós e a condenação. Ele colocou entre nós e Ele Jesus Cristo, e Ele vê a cruz e o sangue de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí eu e você nos tornamos agradáveis a Deus em Jesus Cristo. E quando isto acontece, quando há um encontro com Deus através de Cristo, onde eu entendo a minha necessidade do perdão de Deus em Cristo, a fim de que finalmente Deus possa se agradar de mim e me receber, há uma transformação no meu interior, há uma revolução no meu interior. A Bíblia chega a chamar de nova vida porque é muito radical, é totalmente radical. E aí é colocado dentro de mim uma outra condição, que me permite andar neste mundo, onde as coisas estão além da minha habilidade de fazer um censo, elas são um mistério que extrapola a mim, só Deus entende tudo isto. Eu caminho na dependência de Deus.
E confio então no Senhor, no controle de toda essa miséria que o mundo cria. E entendo que a minha vida está nas mãos do Senhor. E que Ele é o meu nexo, o meu senso no mundo que não tem senso. E aí, naquilo que Ele proporciona a mim, com Ele, eu tenho a liberdade para receber o que Ele me dá e desfrutar na presença dEle. Não estou esperando aquele dia. Este dia que se chama hoje, é um dia para mim a ser desfrutado na presença de Deus. Quando você vai começar a viver? Quando você vai começar a desfrutar da vida? Quando há um encontro com Deus e essa dádiva de Deus chega ao nosso interior. O encontro com Ele em Cristo. E esta revolução acontece lá dentro. Quando nós dizemos, Deus, eu não entendo das coisas, mas eu descanso no Senhor. E eu digo, ó Deus, neste mundo que eu não entendo das coisas, eu reconheço sim que a Tua mão tem me dado o dia de hoje. Eu saio para viver. Você está vivendo hoje? Quando amanhã chegar, essa segunda-feira, você vai estar vivendo? Você vai desfrutar da sua vida? Meu irmão, minha irmã, Deus o criou. Ele deu esse dia hoje, a sua vida agora, para você viver e desfrutar dela hoje e agora. Não para você desfrutar amanhã. Deus é aquele que lhe dá condição para isso acontecer, e é Ele que proporciona. O mundo e o diabo se encarregam de dizer a você que é amanhã. Deus tem vida para você e vida já. E fora isto, não há como desfrutar da vida. Mas louvado seja o Senhor Deus, um Deus cheio de graça, manifestado em Cristo, que nos permite desfrutar de tudo, mas como uma dádiva. Um Deus dadivoso. Saia para a vida. Saia para a vida com Deus e receba a dádiva do Senhor. Vamos orar, vamos à presença de Deus.